Olá, meninas previdenciaristas, meninas maravilhosas, poderosas. Prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Adriane Bramante e a gente vai bater um papinho aqui, segundo o legal, é uma palestrinha sobre esse último ano de reforma da Previdência. O que a gente pode observar, o que nós pudemos observar nesse primeiro ano de reforma da Previdência, e eu vou tratar especificamente sobre a aposentadoria especial. Nós tivemos uma mudança muito importante na aposentadoria especial com a reforma da Previdência. Então, só para a gente relembrar, antes da reforma, a aposentadoria especial era destinada aos segurados que tivessem trabalhado exposto ao agente nocivo, apenas completando o tempo mínimo de exposição. Então, a gente tinha ali 3 modalidades de aposentadoria: aos 15 anos, que é o mineiro de subsolo; aos 20 anos, mineiro também, mas na rampa de superfície, ou o asbestos; e os demais segurados aos 25 anos, com exposição a agentes biológicos, agentes químicos, ruído, calor, radiação ionizante, eletricidade, etc. Essa aposentadoria, na verdade, ela era de natureza preventiva, porque retirava o trabalhador após ele completar esse tempo mínimo de exposição. Eu não precisava comprovar a incapacidade para o trabalho. O fato gerador era a exposição do trabalhador aos agentes nocivos apenas. Com a reforma da Previdência, o que é que nós passamos a ter? A emenda 103 de 2019 trouxe uma nova redação ao artigo 201, parágrafo 1º, estabelecendo que a aposentadoria, que não pode haver, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para os benefícios do regime geral, mas permite, por lei complementar, que seja criada uma regra diferente da regra geral para os casos de aposentadoria da pessoa com deficiência e para quem tem efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, essa é a nova redação da emenda 113, que nós chamamos de regra permanente. Por que regra permanente? Porque é aquela que foi para o texto da Constituição principal, ali na coluna vertebral da Constituição Federal. E essa regra traz no artigo 19 da emenda 103 a chamada regra transitória. Por que regra transitória? Porque a emenda, ela traz no artigo 201 que lei complementar regulamentará essa matéria. Enquanto essa lei complementar não for publicada, nós teremos uma idade mínima na aposentadoria especial, que é a idade que foi inserida nesse artigo 19, dando aos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 um caráter de provisoriedade. Então, enquanto essa lei complementar não for publicada, permanece essa idade mínima, que é de 55 anos para aposentadoria aos 15 anos, de 58 anos para aposentadoria aos 20 anos e de 60 anos para aposentadoria aos 25 anos. E a aposentadoria especial tem uma única regra de transição, que veio prevista no artigo 21, parágrafo 1º da emenda 103. Essa regra de transição, ela permite que o segurado se aposente pela especial ainda, desde que cumpra 2 requisitos: o tempo mínimo de exposição de 15, 20 a 25 anos e uma pontuação que vai de 66 pontos para aposentadoria aos 15 anos, 76 pontos para aposentadoria aos 20 anos ou 86 pontos para aposentadoria aos 25 anos. Eu pude observar ao longo desse último ano, desse primeiro ano, na verdade, de reforma da Previdência, que muitos segurados que estavam pertinho de alcançar o direito ao benefício vão conseguir cumprir a regra de transição. Por quê? Porque ela é uma regra que permite que o segurado inclua para a soma da pontuação o tempo comum. Diferente da regra anterior à reforma, em que eu só tinha possibilidade de incluir tempo especial nos 25 anos, a reforma da Previdência na aposentadoria especial permite, nessa regra de transição, que o segurado inclua tempo comum para a pontuação. Então, eu posso incluir
para completar essa pontuação, vamos imaginar, por exemplo, um segurado que está exposto a agente biológico, já que a gente está em ano de Covid, né? Em anos de pandemia, um segurado exposto a agente biológico. Ele tem que comprovar 25 anos de efetiva exposição aos agentes biológicos, mas eu posso somar o tempo comum, de repente ele tem 5 anos de período rural, ele tem 5 anos em que ele trabalhou como office boy em uma empresa, ou ele tem 5 anos em qualquer outra atividade, e ele tenha 56 anos da idade. Vejam, 56 anos de idade, 25 de tempo especial, mais 5 anos em qualquer outra atividade que não seja a especial. Então, ele completou, nesse caso, 86 pontos. Ou seja, ele poderá se aposentar independentemente de ter uma idade mínima. Então, é importante a gente observar que eu posso incluir esse tempo de contribuição comum para que o segurado tenha direito a pontuação e possa se aposentar pela regra de transição. O problema dessa regra agora é o cálculo do benefício, porque enquanto antes da emenda o cálculo da aposentadoria especial era extremamente vantajoso, ele era 100% da média, porque estávamos falando de um benefício que se preocupava com a saúde do trabalhador. E agora, depois da emenda 103, como eu tenho uma idade mínima, apesar de eu ter essa regra de transição, o cálculo do benefício é o cálculo da regra geral, ou seja, o segurado terá que completar aí 40 anos de tempo de contribuição para ter direito à aposentadoria de 100%, ou a mulher 35 anos, porque o cálculo será 60%, que é uma alíquota fixa, mais 2% a cada ano que exceda os 15 anos para a mulher ou para aquele trabalhador que se aposentaria aos 15 anos, que se aposentará aos 15 anos ou aos 20 anos, após os 20 anos no caso dos homens. Então, o cálculo é o cálculo da regra geral, lá previsto no artigo 26 da emenda 103. Agora, o que a gente pode trazer também de interessante nessa questão da emenda 103 é com relação à conversão de tempo. Então, o que é a conversão de tempo? É quando eu tenho uma mistura de tempo comum e tempo especial. O segurado não alcançou os 25 anos de tempo especial, então ele pode pegar aquele tempinho que ele trabalhou exposto a agente nocivo, de 5 anos, 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, qualquer que seja o tempo, desde que seja inferior a 25 anos, ele pode pegar esse tempo e converter para tempo comum. A emenda 103 veda a conversão após a emenda. Então, o artigo 25, parágrafo 2º, estabelece que eu posso converter o tempo especial em comum até a data da emenda, que seria 13 de novembro de 2019. Então, até lá, eu posso converter. Considerando que agora a conversão foi vedada a partir da emenda e que o cálculo da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, agora ele é baseado no tempo de contribuição do segurado, olha que interessante. Eu posso converter o tempo especial para, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. É uma questão que a gente vai poder discutir, principalmente na justiça. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um segurado que aposentou por invalidez pós-emenda 103 com 20 anos de contribuição, ok? Com 20 anos, agora, esse segurado vai se aposentar com 60%, porque o cálculo da invalidez é o cálculo da regra geral. 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse os 15 ou os 20, se mulher ou se homem. Então, se ele só tem 20 anos de contribuição, ele vai pegar 60% da média. Vamos imaginar que dentro desses 20 anos de contribuição, ele tenha 10 anos exposto a agente nocivo. Se ele tiver 10 anos, eu posso considerar esse tempo especial, convertê-lo de 10 anos, vai aumentar 40%, vai para 14 anos, o que representaria 8% a mais no valor da aposentadoria por invalidez desse segurado. E vou além disso. Vamos imaginar que esse segurado ele tenha falecido, talvez de Covid-19. A pensionista vai receber o benefício calculado sobre
o valor que o segurado instituidor teria se aposentado por invalidez. Ou seja, no caso de uma pensão por morte, em que a gente só pedia para o dependente os documentos para os documentos para pensão por morte, aqueles para comprovar a união estável, casamento e blá blá blá, tempo de contribuição. Agora você vai ter que investigar a vida do segurado instituidor, porque como a pensão por morte é calculada sobre o valor que o segurado teria se aposentado por invalidez, se ele trabalhou exposto a agente nocivo, eu posso aumentar o tempo de contribuição dele na aposentadoria por invalidez para melhorar o cálculo da pensão por morte. Então, vejam a extensão que essas mudanças podem ocasionar aí nos benefícios. Então, essa advocacia previdenciária, ela vai encontrando os meandros da reforma para trazer novas teses, novas oportunidades dessas questões que estão sendo discutidas nesse primeiro ano. Apesar da reforma ter sido publicada em novembro, a aposentadoria especial só foi regulamentada, o sistema só foi implementado agora, a questão de 2, 3 meses, a partir de setembro de 2020, nós não tínhamos ainda o sistema para a aposentadoria especial, hoje nós já temos. Apesar disso, o que eu tenho percebido nesse último ano, eu não fiz nenhum caso de aposentadoria especial com o direito à aposentadoria, seja pela regra de transição, seja pela regra transitória, porque estamos ainda num momento em que as pessoas estão buscando o direito adquirido à aposentadoria pela regra anterior à reforma, até porque o valor do benefício é extremamente mais vantajoso, tá bom? Então, era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Quero desejar muito sucesso. Estamos aí no final do ano. Esse ano foi um ano atípico, um ano de triste, né? Um ano de pandemia. A gente não esperava que nada pudesse ser pior do que a reforma da Previdência e nós fomos surpreendidos com essa pandemia pela Covid-19. Eu desejo saúde a vocês, sucesso e que nós tenhamos, o fato de nós estarmos aqui vivos nos permite uma nova oportunidade de ser feliz. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Um grande abraço, meninas poderosas, maravilhosas. Fiquem com Deus e até a próxima.